falando sobre a família. Gênesis capítulo 7, versículo 1. A nossa preocupação verdadeiramente, irmãos, tem que ser esta: da nossa família estar inclusa, para que possamos verdadeiramente estarmos dentro desta arca. Para que todos aqueles que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de trazê-los até Jesus, porque quando nós trazemos as pessoas até Jesus, é porque o Pai já tem trabalhado nesse coração, é porque o Pai já tem falado a esta vida. E se verdadeiramente você que está aqui nesta noite ainda não tomou posse desta arca, que é a arca que Deus mandou Noé construir, nesta noite eu quero te convidar que você entre nela. Tome posse desta oportunidade que Deus está me oferecendo e te oferecendo. Diz a palavra de Deus, capítulo 7, versículo 1 de Gênesis: depois disse o Senhor a Noé. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Não foi o pastor Hamilton, não foi o pastor Aloysio, não foi o pastor Roberto, foi o Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Como todos nós, e aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia e examinar a sua história, ou passar, quem sabe, em suas leituras, observando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala a respeito da geração de Noé. Nós vamos ver de que Noé viveu em meio a uma geração em que chegou ao ponto de Deus dizer que iria destruir aquela geração. Imaginemos nós, irmãos, se hoje estamos vivendo tempos difíceis, tempo em que muitas das vezes as pessoas contemplam o acontecimento na sociedade e diz: verdadeiramente está um caos, verdadeiramente parece que as coisas estão tomando outros rumos. Na fase em que eu e você estamos vivendo, no momento em que eu e você estamos vivendo. Agora imagine, irmãos, Noé, no meio daquela geração em que Deus, olhando para ela, determinou de que iria destruir a terra. Porque os corações da humanidade, irmãos, estava perversa. Má, sem temor a Deus.
sem dar crédito à palavra dele. Mas o Senhor ofereceu uma oportunidade àquela geração, quando ele disse: Noé, eu vou fazer desta forma, vou acabar com esta geração. Noé, certamente a primeira coisa que ele correu dentro da sua preocupação, dentro da responsabilidade como um pai, sabendo ele que o Senhor o tinha visto como verdadeiramente um homem que foi separado naquela geração para viver uma vida temente a Deus, o que ele procurou fazer é declarar: olha, família, mulher, eu recebi do Senhor esta mensagem de que Ele me falou, de que Ele vai destruir esta geração através de um dilúvio. A sua preocupação, quando nós observamos a palavra de Deus, é que Ele procurou trazer esta palavra para dentro da sua casa, para que eles pudessem verdadeiramente tomar posse de quê? Da fé, a fé da qual nós não vemos, mas cremos que vai acontecer, que vai verdadeiramente Deus fazer. E eu louvo a Deus, irmãos, porque é dessa forma que nós aprendemos. É dessa forma que nós, olhando para a palavra de Deus, procuramos viver, levando a mensagem de fé para dentro da nossa família. A mensagem qual era? Deus falou através da sua palavra que vai destruir esta geração, e de que nós não podemos desacreditar, nós não podemos deixar de dar crédito, porque quem falou é o Senhor, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu chamo a minha família para que nós venhamos juntos a crer naquilo que Deus tem falado. Esta era a preocupação. E após, certamente, ele ter conduzido a sua família a crer, a acreditar, aí ele começou verdadeiramente a pôr em prática aquilo que o Senhor certamente tinha falado com ele. Mas quando nós olhamos para a construção daquela arca, certamente, irmão, todos aqueles que estiveram trabalhando com Noé, certamente todos aqueles que estiveram ali, dando o seu braço ali, se esforçando para que ele pudesse construir aquilo ali, pôde ouvir dele: ei, Deus tem falado que esta geração vai ser exterminada, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam crer. Mas aquela geração certamente estava diante de um homem que acreditava em Deus, e de que a geração que ele estava vivendo talvez dizia: como pode, no meio que nós estamos vivendo de uma sociedade tão iníqua, tão perversa, com um coração tão duro, porque a iniquidade dominava os corações, como é que pode um homem desse falar que Deus vai destruir? Nós não acreditamos nisso. Mas quem falou foi o Senhor, e o Senhor, Ele vela pela sua palavra, como diz a Bíblia, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E o zelo que nós temos que ter, irmãos, é o mesmo zelo que Noé tinha para com a sua família, levá-la
a fé de que verdadeiramente nós tínhamos e temos que acreditar naquilo que Deus fala. E a palavra de Deus que nós estamos pregando para os últimos dias de nossas vidas é a mesma palavra que Deus declarou a Noé quando ele estava na terra. Porque o Senhor diz para mim e para você, nós que vivemos nessa atual conjuntura, Ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, mas tem muita gente ainda distraída, tem muita gente ainda brincando com a palavra de Deus, tem muita gente ainda se voltando para as coisas do mundo, dando mais privilégio, oportunidade à sua carne, aos prazeres desta vida, do que aquilo que Deus tem falado à humanidade na atual conjuntura que eu e você vivemos. Mas a palavra de Deus, ela não vai cair por terra, porque se você crê, se você não crê, ela não vai cair por terra, porque ela é a palavra de Deus. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós que estamos aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor, que passamos por lutas, adversidades, tentações, nós temos que estar com a nossa vida firme, nós temos que levar a nossa família a se firmar na presença de Deus, porque Ele virá, e nós temos que guardar esta palavra que Ele diz para mim e para você. Não deixe aquilo que Deus já tem te dado cair por terra, mas olha como fez Noé, olha para as promessas da palavra de Deus e fica firme. Ele diz, porque o Senhor disse. Porque não foi as minhas palavras, é a palavra de Deus que chegou até Noé. Depois disse o Senhor a Noé. Depois disse o Senhor a Noé. E é o que o Senhor fala para mim e para você nesta noite. A minha palavra está diante de vocês. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem coisas boas para você, o Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida, o Senhor tem o melhor para você, para mim. Nós não podemos viver uma vida distraída. Nós temos que estar guardando esta palavra no coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Tem muita gente que está esquecendo de guardar esta palavra no coração, e nós não podemos permitir que você viva essa vida distraída, sem guardar esta palavra, porque diz a palavra de Deus: eis que cedo veio, Ele virá, irmãos. Ele vai vir. E nós temos que estar aguardando este grande dia. O livro de Apocalipse 22:20 diz: certamente venho sem demora. Ele vem. Aí tem gente que vive a vida como se ele vivesse a vida de Deus, mas não vive a vida de Deus, porque a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como se fosse um ano, e um ano para o Senhor é como se fosse um dia. E tem gente ainda vivendo a vida distraída. Nós precisamos, irmãos, entender de que o crono de Deus não é o nosso. Para Deus não existe limite de tempo, para o homem existe, mas para Deus não existe. Deus é eterno.
Nós somos limitados. E nós temos que procurar viver aquilo que a Bíblia nos ensina, como Noé fez. Escondeu a palavra que o Senhor falou para ele: olha, eu vou fazer isto. Eu vou realizar isto. E Noé tomou posse da palavra de Deus e exercitou a fé. A fé. E guardou a palavra de Deus no coração. Entra tu e toda a tua casa na arca. O convite de Deus para mim e para você nesta noite é para nós entrarmos, adentrarmos para dentro desta arca. Mas que arca, pastor? Que arca é esta? Se não é a mesma declaração que Deus fez a Noé, mas é a arca que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós falamos, é a salvação em Cristo Jesus, irmãos. As portas da graça, ela está aberta. A porta da graça, ela permanece aberta. E se você deseja entrar nessa arca nesta noite, eu quero te convidar a você crer naquilo que Deus fez de melhor para a minha vida, para a sua vida, que foi a minha e a tua salvação em Cristo Jesus. Para nos dar uma esperança, irmãos. Para te dar uma esperança. Para você não viver conforme as pessoas que não têm Jesus vivam. Sem esperança. Noé pregava, Noé construía. Mas ele tinha certeza de que a palavra de Deus, ela ia se cumprir, e ele preservou ali a sua casa, a sua família, ali na presença do nosso Senhor. Quando ele passa a obedecer, a ser obediente à palavra da fé, e não deixar se elevar com as circunstâncias que ali estavam diante dos seus olhos, porque ele poderia ser influenciado por aquela geração de incrédulos, de perversos, de descrentes. Mas não, mas ele guardou a palavra de fé no coração. E quando ele guardou aquela palavra de fé, Deus também permitiu que a sua família também tomasse posse desta mesma palavra de fé e colocasse no coração, para que eles não pudessem verdadeiramente se perder diante dos momentos, dos dias, dos anos que se passavam, e as pessoas diziam: tu é louco, tu é doido, cai-se chuva, para a chuva, nasce o sol, e este homem está aí dizendo que Jesus, que Deus vai destruir, que Deus vai destruir nada. Mas aquele homem perseverou, ele não deixou se levar pelo caos daquela sociedade, ele não se deixou levar pelo momento que a sociedade estava vivendo, mas ele conservou a palavra que ele ouviu de Deus e a aliança que ele fez com Deus. E você tem guardado a palavra de Deus, nós temos guardado, nós temos feito aliança verdadeiramente com Deus, de dizer: Senhor, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu não te largarei, Senhor, enquanto o Senhor estiver comigo, pode acontecer o que quiser, eu não vou sair da tua presença, eu quero continuar firme na tua presença, porque Noé, este homem, nos inspira de que a fé, ela é importante nos momentos como este.
Temos que aprender a confiar. Temos que aprender a confiar e não deixarmos verdadeiramente sermos levados por conversas, por palavras que verdadeiramente não edifica as nossas vidas. Então Deus diz, lá no capítulo 6, versículo 1, essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. E você, e eu, e a sua família, a nossa família, foram chamadas para andarmos com Deus. Mas pastor, como é que eu posso andar com Deus? Porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem injusto. Nós não somos justos, irmãos, porque fizemos alguma coisa digna para Deus olhar para mim e para você e dizer: esse homem é verdadeiramente um homem, uma mulher justa diante de mim. Mas nós não somos justos, porque nunca pecamos. Mas por quê? Porque nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus, irmãos. É por isso que nós nos tornamos justos. Mas através de quê? Igual fez Noé, através da fé, irmãos. Da fé em Jesus. Porque chegamos diante de Deus e realmente reconhecemos que somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso e sabemos de que, aquilo que nós fizemos nesta noite, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que nos limpa de todo o nosso pecado, nós nos tornamos uma pessoa justa diante de Deus. E o que eu tenho que fazer? O que eu e você temos que fazer agora é procurar a viver de acordo com a palavra de Deus e a sua vontade. Ah, mas o mundo está pregando aí, que o homem, que certa ocasião vai vir, de que nós temos que fazer, concordar com as coisas, que aquilo que o mundo prega, anuncia. Não. Nós vamos permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos mostra como devemos ser santos, separados para Deus, procurando viver a cada dia uma vida que possa, agradar ao Senhor, mediante aquilo que a palavra de Deus me ensina e te ensina, para que a vontade dele esteja sobre a minha e sobre a sua vida. Então, irmãos, quando nós observamos o que Deus ele fala a respeito de Noé, nós vemos que verdadeiramente foi um homem que obedeceu a palavra, e o que nós temos que fazer é obedecer a palavra, é procurarmos verdadeiramente nos enquadrarmos dentro daquilo que Deus quer da minha e da sua vida. E para nós, irmãos, vivermos esta vida, nós temos que observar o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Disse o Senhor. É por isso que esta palavra está escrita, é para nós que hoje vivemos nesta geração, possamos observar aquilo que Deus quer da minha vida e da sua vida.
É como nós falamos na semana passada, quando Deus nos deu a oportunidade de estarmos falando do seu amor. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? Qual é a obra dele que nós vamos realizar? Que tipo de obra é essa? A obra que Deus quer é que nós venhamos crer naquele que ele enviou. É como Deus dissesse para Noé: olha, constrói a arca, porque eu vou destruir. Deus fala: creia no meu filho, porque aí vocês vão estar salvos, aí vocês vão ter esperança, aí vocês vão ter proteção, aí vocês vão ter a expiação do sangue do Cordeiro sobre as vossas vidas. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer da minha vida e da sua vida, que nós verdadeiramente venhamos crer naquilo que Deus ele tem deixado como promessa para mim e para a sua vida. Esta obediência, a obediência de nós ouvirmos a palavra de Deus e tomarmos posse daquilo que Ele quer, daquilo que Ele deseja para nós. A arca, verdadeiramente, ela representa hoje Jesus. Jesus. O lugar verdadeiramente de refúgio, o lugar em que você tenha a porta aberta para a tua salvação e para a salvação da humanidade. E esta porta, ela está aberta para todos. Noé constrói a arca, termina a obra, e Deus fala para ele: olha, vai lá, pega todos os casais de animais, vem trazendo para dentro da arca, para que eles também possam estar salvos, porque através deles eu vou dar prosseguimento também na vida desse ser que eu tenho criado. E eu quero dizer para você nesta noite: a porta da graça, ela está aberta. A salvação é para você, para todos aqueles que creem. Jesus é esta arca da qual você poderá um dia, com toda a sua casa, entrar na eternidade com ela, porque diz a palavra de Deus, declarando diante de nós, e nós temos que preocuparmos com isso, irmão. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o filho do ventre o seu galardão. Então, quando nós lemos verdadeiramente, que Deus ele tem um galardão para nos dar, eis aí o teu galardão. O teu galardão é a tua família, se preocupe com ela. O teu galardão é aquele que está diante de você, se preocupe com ele. Não pense porque Deus mudou e muda a história de muitos, eles não têm condições nem poder para transformar a vida daquele que vive ao seu lado. Ele tem poder, sim. E nós precisamos tomar posse disso, irmãos, trazer isso para dentro de nós. Trazemos isso para dentro de nós. Deus tem coisas boas, irmão, para terminarmos. Deus tem coisas boas. Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Você também, irmão, que tem dado este passo ao lado de Jesus, que tem entregado a sua vida a Ele, Deus tem te visto como um justo também nesta terra. Deus tem te visto como justo, porque você tomou a melhor decisão da sua vida. Você creu naquilo que Deus enviou
como um presente para mim e para você, que foi o seu único filho. E nós temos que estar, irmãos, firmes, para que o nome do Senhor ele venha a ser exaltado e glorificado na minha e na sua vida, pelo fato da sua fidelidade ao Senhor, pelo fato da sua firmeza com o Senhor, pelo fato de você perseverar na presença de Deus. Diz a palavra de Deus para mim e para você. O salmista, lá no Salmo 33, versículo 18, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivo na fome. Os olhos do Senhor, irmãos, que passeia sobre toda a terra, estão sobre aqueles que o temem. E assim como Noé temeu ao Senhor e guardou a sua palavra no coração, e não negou aquilo que o Senhor declarou para ele, que ele destruiria, que ele acabaria com aquela geração, que não acreditou, não creu nas palavras que Deus determinou a Noé, a mesma coisa vai acontecer com esta geração. Nós, como igreja, temos que continuar, irmãos, firme nesta pregação, neste anunciar da palavra de Deus, de dizermos: Ele vem, Ele está vindo, e continuarmos com as nossas fé firmes no Senhor, irmãos, sabendo de que Ele vai nos honrar, se nós o honrarmos. Ele vai nos guardar nos momentos difíceis, Ele vai nos livrar nos momentos de caos, Ele vai estar conosco, irmãos. Então, tome posse como Noé tomou posse da palavra de Deus. Fique firme, leve a sua família a também estar firme neste propósito de servir ao Senhor, de crer naquilo que, como diz, a carta ao livro de Hebreus, quando ele declara que nós temos que crer, não porque vemos, não porque está diante de nós, mas na convicção de que se Deus realmente tem falado, eu tenho que permanecer firme. Que Deus assim, irmãos, possa abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui, e que o Espírito Santo de Deus possa, irmãos, nos colocar na presença de Deus firmes, em que nós possamos zelar, irmãos, por esta palavra, zelar por esta palavra. Eis que cedo vem, não se distraia, não dê lugar ao inimigo na sua vida, não dê lugar ao inimigo na sua família, não deixe que ele venha querer, ou ainda que ele queira, mas você fica firme na presença de Deus, sabendo de que as promessas elas vão se cumprir, irmãos. É Deus que tem falado, é a sua palavra que ele vela. Não é a nossa, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se Ele destruiu aquela geração e preservou aquela família que temeu a Ele, que honrou a Ele, que deu crédito na sua palavra, é da mesma forma como está escrito, irmãos. É o que está escrito. Quem quer a oportunidade, tome posse dela.
Venha para Jesus, corra para os braços dele. Não deixe o tempo passar achando que o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais, como foi para aquela geração. Quando Deus fechou a porta daquela arca, acabou-se. E quando Deus fechar a porta da graça, também acabou, não tem mais oportunidade. Então aproveite a oportunidade hoje e venha para os braços de Jesus, porque Ele representa a arca para a salvação da minha, da sua vida, da vida da sua família. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. E vamos louvar ao Senhor.